noite, meus amados irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, onde eu daqui, você daí, mas juntos nós estamos na presença de Deus, na sua palavra, em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo ressuscitado. Amém, meus amados? Por isso que a igreja de Cristo, ela é espiritual, porque aonde ela estiver, ela está reunida com Ele, porque a nossa congregação, a congregação da igreja de Cristo, não é com pessoas junto no local. Se você puder ficar junto em paz, bater um papo, trocar ideias, isso é bom, ter paz com os irmãos, mas a congregação da igreja é com Cristo. Então, aonde essas pessoas estiverem, elas estão congregadas com Cristo, porque o nosso pastor é Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso guia. Amém, meus amados? Então vamos para a palavra. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e dar um like nesse vídeo, nessa página, e também no meu canal Éden Nova Aliança no YouTube. Se inscreva nesse canal para ajudar esse canal a crescer e assim vir alcançar outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra da verdade, sem mistura, sem braganha. Amém, meus amados? Então o tema da nossa ministração é graça a vida sob a palavra. Preste atenção que muita gente se confunde com as coisas, aí vão pregando heresias por aí. É sob, não é sobre. Sob a palavra, debaixo da palavra. Quando você pronuncia sobre, então está sobre. Mas a graça de Cristo, ela não está sobre a palavra, está sob a palavra, debaixo da palavra. Amém, meus amados? Então, para nós entrar nessa ministração, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente. É importante que você abra a sua mente, né? No livro de Lucas, no capítulo 5, do versículo do 1 ao 6. Então estamos aqui, capítulo 5, né? Do 1 ao 6. Aconteceu que ao apertar Jesus, né? Que aqui está, nós estamos aqui antes da cruz, né? Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, né? Estava Jesus junto ao largo de Genezaré. Versículo 2: E viu 2 barcos junto à praia do largo, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Então, um dos barcos, entrando em um dos barcos, que era de Simão, no caso seria Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Então ele fez do barco um altar, né? 4. Quando acabou de falar, disse a Pedro: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Depois da palavra,
para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, né, porque ainda aqui no versículo 4, lançai a vossa rede. Pedro, ouvindo aquilo lá, quando Jesus mandou ele lançar a rede, Pedro podia muito bem ter dito para ele: mas Senhor, o pescador aqui sou eu, você é apenas um filho de carpinteiro. Diz que Jesus era carpinteiro, mas eu não reconheço isso, eu pessoalmente. Eu era filho de um carpinteiro, até porque ele não vivia com José, ele só vivia no mundo. Então, por ele ser filho de carpinteiro, eles traduziram aqui assim, né? Pedro podia muito bem ter dito para ele: mas tu és apenas um carpinteiro ou filho de um carpinteiro. Quem entende de pescaria sou eu. Eu entendo a cada cardume de peixe que passa aqui por esse lago. Eu passei a noite inteira aqui pescando, não apanhei uma sardinha para levar para casa. Agora vem você e manda eu lançar a rede de novo. Versículo 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas não é sobre. Se a palavra for, se a pessoa pronuncia sobre, que é o que nós vimos acontecendo por aí, por essas igrejas por aí, que a palavra do pastor está sobre tudo, é o que ele decide, a igreja faz. Mas a palavra aqui não está sobre, está sob. Sob a palavra. Sob, ela está debaixo da palavra. Agora, quando ela está sobre, ela está por cima. Então, o que nós vimos nessas religiões por aí, eles não respeitam a palavra, principalmente o Evangelho de Cristo. Igreja, pastor nenhum quer estar sob a palavra. Porque tanto sobre a palavra, tem alguém por cima mandando, ordenando, dizendo o que se tem para fazer. Não o pastor. Se o pastor que ordena a igreja, então ele está sobre, ele não está sob. Ele está sobre a palavra. No versículo 5 ainda estamos, né? Apanhamos, mas sob a tua palavra. É sob, não é sobre. Sobre é por cima. Agora sob a palavra. Lançarei as redes. 6, vamos ler até o 6. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe e romperam-se as redes. Então, é o problema que nós da graça, nós conseguimos facilmente entender isso acontecer dentro das chamadas igrejas. Porque não só o pastor, mas os próprios membros da igreja, elas não estão sob a palavra, elas estão sobre a palavra. Então o homem manda e elas obedecem, esquece de estar sob o evangelho do dono da igreja. Eles querem estar sob a palavra de Moisés. A palavra de Moisés não nos traz nada nesse mundo que nós vivemos hoje. Um dia ela até que trouxe promessas. Aquele povo judeu, né? Porque as promessas não era diretamente a nós. Quando eu falo nós, eu falo o tempo daquele tempo, que são os gentios. A palavra de Moisés era as promessas para o povo judeu. Então os pastores e as igrejas, eles querem estar sobre a palavra. Então, se o pastor pega um envelope e distribui para o povo, mandando eles por R$100, e fala a promessa da palavra de Moisés, das leis de Moisés, a igreja aceita, porque elas não estão sobre a palavra, elas não consultam o Evangelho ou até mesmo o Velho Testamento. Por exemplo, campanha. Tem aonde aqui campanha? Em lugar nenhum.
mas o pastor sobre a palavra de Moisés prega para a igreja e a igreja aceita. Então, meus amados, nós temos que ter uma mente aberta para a palavra real do que está escrito e principalmente o Evangelho de Cristo, porque aqui nós ainda estamos na velha aliança. Lucas sequer Lucas não era apóstolo, ele não era nada. Lucas, ele era um escritor, ele era um médico escritor. Então Lucas não era apóstolo. Então os dois livros que Lucas escreveu, ele não escreveu para a igreja. Infelizmente os pastores não entendem isso, e muito menos a igreja. Aí pega esse livro de Lucas, vai pregando, vai mandando a povo fazendo jejum, vai fazendo tudo. Mas Lucas não era um apóstolo, nem sequer andava com um povo que andava junto com Jesus, porque ele tinha a profissão dele. Ele era médico e era escritor. Os dois livros de Lucas, que é o próprio Lucas aqui, livro de Lucas, e Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos também foi Lucas que escreveu, mas ele escreveu para uma pessoa. Os dois livros tinham remetente e destinatário. Qual era o destinatário dos dois livros de Lucas? Aquele que ele chama de excelentíssimo Teófilo, né? Então os dois livros de Lucas estão mostrando que Teófilo pediu para ele relatar o que aconteceria, as fofocas que ele já tinha ouvido entre aquelas multidões. E Teófilo que pediu, segundo ali o livro, esse Teófilo era um homem de poder, porque ele se dirige a Teófilo como excelentíssimo. Mas o livro não foi escrito para a igreja. O livro foi escrito para Teófilo, contando a Teófilo o que alguém falou para ele, porque Lucas não andava com Jesus. Ele tinha profissão. Ele era um médico e era escritor. Então, são coisas simples que nós vamos entendendo e se libertando das unhas dos lobos. Porque nós temos que entender quando a palavra ela está direcionada, né? E o livro de Lucas foi escrito para Teófilo. Então nós precisamos entender isso e prestar atenção quando estamos lendo, né? Para nós continuar, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 26. Gênesis 26, nós vamos ler do 1 ao 15. Vou ler rápido para não demorar muito, tem muita coisa para ver. Sobrevindo a fome na terra, você vê, a fome era a terra inteira, ela estava passando fome, não era apenas um estado, era sobre a terra. Sobrevindo a fome, a terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Então, Isaac, ele ficou o quê? Sob a palavra. Isaac não ficou sobre, Isaac ficou sob a palavra. E quem fica sob a palavra do Evangelho de Cristo nunca perde, anda sem medo algum, porque ele sabe o Deus que ele serve. Como você fica sob o Evangelho de Cristo, que é o manual do cristão. Até que eu te disser, versículo 3, habita nela
serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então lá vai Isaac, numa terra, andando numa terra seca, com fome, sem nada no bolso, mas ele ficou sob a palavra de Deus. Numa terra onde todos, o povo, aquele ricaço perdendo tudo que tinha, mas Isaac ficou sob a palavra de Deus. No versículo 4, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei, aqui, só para questão de ensejo, essa aqui é uma das pouquíssimas passagens da Bíblia inteira, onde as estrelas, aqui é estrelas e estrela mesmo, porque nas outras passagens que aparece o nome estrela, está falando de gente. Como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Mas tem que ficar como? Sob a palavra. Porque Abraão abençoou, porque Abraão obedeceu a minha palavra. Abraão foi outro que ficou sob a palavra de Deus, ele não ficou sobre a minha palavra, e guardou os meus mandados e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. 6. Isaque, pois, ficou em Gerar, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, e disse: é minha irmã. Você vê só, é bom a gente prestar atenção nessas passagens que entra aqui, porque dentro das igrejas legalismo, não sei como se fala, né? No legalismo que se prega dentro das igrejas, então Isaac aqui, você vê Deus prometendo bênção a Isaac, né? As bênçãos de herança de Abraão, mas Isaac aqui, ele mentiu. Mas não diz que é pecado mentir? Isaac mentiu. É minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem, por amor de Rebeca, né? Para matar Isaac para ficar com Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu Isaac, acariciava Rebeca, sua mulher, né? O rei ele disse para o rei que era irmã, de repente vê Isaac lá nos maiores amores com Rebeca. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. 10, vamos ler até o 15, né? 10, disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Né? Apesar de o povo do Abimeleque não tinha nenhuma promessa com Deus, mas eles criam em Deus, eles tinham seu respeito, mesmo que não fosse, considerando que o povo de Abimeleque aqui, esse rei, o povo dele fosse idólatra,
mesmo assim eles criam num Deus e eram obedientes. Então, para eles, o que ele entendeu aqui, para o que Isaac fez, era errado. Então, ele chamou a atenção de Isaac. O que é isto que nos fizeste? Facilmente, algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu o traiu da tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. Isaac cometeu grave delito, né? Mas mesmo assim impediu ele receber. É só esse entendimento que eu quero que vocês entendam, porque se prega dentro dessas igrejas legalistas aí, isso não se pode mentir. É lógico que não pode mentir mesmo, não tem razão para sair mentindo por aí. Mas nesse caso aqui não era para Deus ter cortado as bênçãos de Isaac, porque ele mentiu. Delito, e deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra, uma terra seca, que não chovia. Semeou Isaac naquela terra, no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava um mentiroso. Eu só quero que vocês entendam isso. Que certos legalismos que se prega dentro dessas igrejas por aí, para não dizer a maioria dos legalismos pregados dentro dessas igrejas aí, é coisas de homem. Porque você está vendo aqui que na Bíblia Isaac, mesmo com as mentiras dele, ele não deixou de ser abençoado. O Senhor abençoava. 13, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, e possuía ovelhas e bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. 15, e por isso lhe entulhava todos os poços, entupia, na nossa linguagem aqui, entulhava todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Amém, meus amados? Então, quando nós ficamos sob a palavra de Cristo, nada vai nos impedir de nós tomar posse das nossas bênçãos, da nossa salvação, no caso que é uma promessa, para o povo evangélico é uma promessa, para nós da graça é uma realidade. Então, quem está na graça, nada impede. A primeira coisa, quem está na graça já entende que a nossa salvação não é mais uma promessa, a nossa salvação, ela é certa, não vivemos de promessa. Então, isso é bom quando nós ficamos sob a palavra. Eu falei até o 15, mas eu tenho um resto de leitura aqui e eu acho que é desse comentário. Eu vou pular um pouco para não retardar muito o vídeo, senão vai ficar muito tarde. Vai ficar muito grande o vídeo. Vou pular para o versículo 26, já que eu estou aqui com a Bíblia aberta ainda. Versículo 26. Versículo 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seus amigos, Alzate e Ficó, comandante do seu exército, e disse-lhe a Isaque: por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsaste, do vosso meio. 28. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento
entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, te deixaremos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Amém, meus amados. Então, são essas leituras que a gente fica aprendendo e entendendo que nada nos separa de Deus. Aquilo que Deus nos preparou desde a antiguidade, desde o princípio do mundo, Ele sustenta até hoje, porque está escrito que Ele vela sobre a sua palavra. Amém? Hebreus no capítulo 4, versículo 1 e 2. Também, portanto, que sendo-nos deixada a promessa, nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Então, para algumas religiões, descanso de Deus é não trabalhar no sábado. Para nós da graça, nós já vivemos já entramos eternamente no seu descanso. Né? A promessa de entrar no descanso de Deus suceda parecer que algum de vós tenha falhado. 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, né? A palavra do Evangelho foi anunciada a todos. Então, todos naquela época ouviram a palavra de Deus, ouviram o Evangelho, né? Que é melhor dizendo assim, ouviram o Evangelho de Cristo, mas eles não entenderam. Porque também nós fomos anunciados a boas novas, como se deu a eles. Como se deu a eles. Mas a palavra que ouviram, né, não lhe aproveitou. Porque é o que nós vemos aí, pessoas que têm ouvido a palavra da graça de Cristo e não tem sido aproveitada para eles, porque eles vão praticar a lei de Moisés sem ter o entendimento que a lei de Moisés anula a graça. A lei de Moisés anula a graça. Então, quem pratica a lei de Moisés, nem que seja um mandamento, fica separado da graça de Cristo. Lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Então você tem que estar sobre a palavra de Cristo, acompanhada de fé. Na lei não tinha fé. A fé é da graça, não é da lei. Pela fé, naqueles que ouviram, pela fé naqueles que ouviram. Então tem muita gente hoje aí pagando o preço, né? Muitas famílias, para dizer assim, numa disciplina terrível, que eles nem entendem o porquê daquela disciplina. É filhos nas drogas, é filhos gay, é filha sapatona, é tantas das coisas, pessoas que há 20, 30 anos vivem dentro dessas igrejas fazendo campanha e nunca liberta o filho, porque não é este o processo de pegar um envelope por R$100 para libertar o filho que está na droga, libertar o filho que é sapatão, travesti, queima rosca, libertar a filha que é sapatona
E foi sem contar as doenças, né? Tudo isso são disciplina. Pessoas 30, 20, 30, 40 anos. Dentro desses 40 anos, todo mês vão no médico e nunca são curadas das doenças que têm, porque estão passando por disciplina. Mas a igreja chamada de Cristo só entende o que é disciplina se o pastor falar. Se o pastor falar, já tem até o banco lá atrás. Todos conhecem. Quando vê alguém sentado lá naquele banco, está disciplinado. Então, são essas disciplinas que a igreja entende como disciplina, mas a disciplina de Deus são essas. Família destruída por conta de não ouvir, não estar sob o Evangelho de Cristo. Amém, meus amados? Jeremias nos quer falar alguma coisa. Jeremias, no capítulo 17, versículo 44, não, no versículo 5 ao 8. Versículo 5: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. O meu pastor, o meu sacerdote, o meu profeta. Então, se o homem sair andando no meio da igreja, oferecendo bênção, a igreja aceita, mesmo sem estar no Evangelho, ou mesmo até na Bíblia, a igreja aceita, porque eles confiam no homem, porque estudou, fez teologia. Mas a sabedoria de Cristo, a sabedoria de Deus, ela não está em elo com sabedoria humana, sabedoria secundária. A sabedoria de Deus não tem como chegar até a nós se não for por intermédio do Espírito Santo. Amém, meus amados? É Ele que nos traz. Jeremias, versículo, nós estamos no versículo 4, né? Versículo 5, aliás. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta do seu coração, aparta o seu coração do Senhor. Essa palavra coração, aonde nós lemos elas aqui na Bíblia, eu vou pôr lá 99%. Esta palavra coração, quando ela aparece aqui, está falando de entendimento. Está falando de entendimento. Eu vou até atualizar o software. Aparta o teu entendimento do Senhor. Né? A pessoa que anda atrás de homem, porque estudou, diz agora, derramaram o vidro de azeite na cabeça dele e agora ele é pastor. A pessoa que anda atrás desses homens estão apartados do entendimento de Deus. Entendimento de Deus. A pessoa não é que ela está desviada. Não tem a mínima possibilidade de alguém se desviar de Deus. Não tem, não existe. Ela está desviada do entendimento de Deus. 6. Por que será que, como o arbusto, né? Por que será como o arbusto solitário no deserto, né? Será essa pessoa que vai atrás de homem, sabedoria de homem, porque estudou, fez um curso de teologia, ela fica assim, como está escrito no versículo 6, porque essa pessoa será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Ela não vê, ela não tem um entendimento. Você cansa de falar para a pessoa, olha, isso é da lei, a lei não existe mais, isso é da lei, a lei é inimiga da graça de Cristo. Ela não entende. Vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto,
Quantos crentes eu já ouvi e todos nós ouvimos: olha, eu estou passando num deserto, eu estou passando no pó, estou no pó, estou no moinho, moinho que chama? Estou na moenda, eu estou na moenda, passando na moenda. Por quê? Estou na lei de Moisés. A lei de Moisés era condenação, não era bênção, era condenação. Então a turma continua na lei de Moisés e quer ser abençoados. Sim, não tem como, nem diz o Chave, não tem por onde. No deserto, na terra salgada e inabitável. 7. Bendito o homem que confia no Senhor. Confia no Senhor, não é em pastor. E cuja a esperança é o Senhor. 8. Vamos ver até o 8, né? 8. Porque ele é como a árvore, aquele que confia no Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então o mal das pessoas é as pessoas que têm crido em pessoas erradas, podemos dizer até no seu voto, né? A pessoa chega um ano de eleição, vê a desgraça que está acontecendo, e a pessoa pega o voto dela, ela sabe que é o voto dela que muda a situação, e aponta e fica crendo em falácia, e ela tira toda a sua possibilidade de consertar, então, uma vida melhor. Por quê? Ela confiou em pessoas erradas. É o que a palavra nos diz aqui. A pessoa não crê em Cristo Jesus, ela crê em Moisés. Fica na lei de Moisés, no pacto feito a Moisés, que era uma condenação. O pacto de Moisés era uma condenação, a graça de Cristo é uma bênção. Então você vê que as coisas estão contrárias. A lei de Moisés é inimiga da graça. A lei de Moisés aponta sacrifício. A lei de Moisés aponta jejum. A lei de Moisés aponta batismo nas águas, que no caso de Jesus de Nazaré, Jesus batizou, nós temos que se batizar também. Mas ela não entende que Jesus batizou porque Jesus era o Cordeiro oferecido, como naquele pacto, todo animal que ia ser oferecido tinha que ser lavado até as entranhas. Então, mais do que natural, Jesus tinha que ser lavado. Não tinha outro jeito. Caso contrário, ele não servia para cordeiro. Mas a igreja não entende isso. Quer se batizar também. Então, lembra até o 8, né? Abra a sua Bíblia, que Josué quer nos falar também. Josué, no capítulo 21. Capítulo 21, no versículo 44 e 45. 44. O Senhor lhe deu repouso em redor, segundo tudo quanto juraram a seus pais. Então você vê que a nossa salvação, diz a palavra, que ela foi desde o princípio do mundo. Mas hoje é pregado que se nós não formos para uma igreja, nós estamos perdidos. Então está tudo contrário. E você lê do Velho Testamento ao Novo Testamento, diz que Deus não muda de opinião, não muda de posição. Se Ele prometeu, está prometido e pronto. E a palavra diz que a nossa salvação foi desde o princípio do mundo. Então, se desde o princípio
Quem está salvo e acabou. O que ele fez, o que ele faz na carne é outra história. É outra história. Coisas da carne são coisas da carne. Coisas da carne é o Alexandre de Moraes que resolve, não é Deus. Mas a turma acha que Deus vai ligar para essa carne. Deus nunca ligou para essa carne. Quando juraram a seus pais, nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. Ninguém pode resistir quem está na graça, meus amados. Ninguém pode. Pode ser quem for, Silas Malafaia, pode ser quem for, o bispo mais feio, ninguém pode resistir à graça de Cristo. Diante deles, e todos eles, o Senhor lhe entregou nas mãos. 45, nenhuma promessa falhou. Nenhuma promessa falhou. Então, quando nós vemos isso aqui, que Deus não pode falhar no que Ele fala, no que Ele prometeu, e se nós vemos evangélicos aí, olhando para o céu todo dia de manhã, a primeira coisa que vê é olhar para o céu, ver se Jesus voltou, está nas nuvens. Então, a palavra que Ele falou, que voltaria naquela geração que Ele vivia, falhou. Falhou porque uma geração tem 70 anos. Se ele não voltou, tudo aquelas profecias dele foi uma grande mentira. Mas não é que foi uma grande mentira. O povo que não entende o que lê. E ele voltou. No ano 70, como está escrito nos escritos de Israel, registrado nos livros de Israel. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, você vê que a promessa, todas as promessas, não estava dirigida aos gentios, estava dirigido ao povo de Israel, povo judeu. A casa de Israel, tudo se cumpriu, não vai cumprir mais, meus amados. Se eu estou esperando promessa, então o que fazer aqui nesse versículo 45? Se aqui está dizendo que tudo se cumpriu. Então, se ele cumpriu as promessas dele, nós recebemos estas promessas já recebemos. Temos que somente usufruir delas, coisa que os crentes não têm usufruído da promessa da graça, da salvação da graça. Aí fica querendo tomar banho para se salvar, comendo pão para se salvar, para ter comunhão com Jesus, bebendo que suco para ter comunhão com Jesus, esquecendo das promessas que foram feitas, cumpriu. Das promessas que cumpriu, não vai se cumprir mais. Volta lá em Hebreus. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, tem mais 3 passagens para nós terminar. Né? No versículo 6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, quando eu pego um copo d'água que se vende nesses altares por aí, então, cadê a fé? Aquilo que se pega não é fé, aquilo que não se vê. Aqui eu estou vendo que é um copo d'água. Então não é fé. Fé não pode ver. Quando você vê, ela deixou de ser fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia. Então, se você não crê que Jesus já voltou, você vai andar blasfemando das profecias que ele profetizou, que voltava naquela geração que tem 70 anos. Então, era necessário que Jesus voltasse no máximo até o ano 70, assim como está registrado que ele voltou no ano 70, para ser mais exato, no mês de agosto. Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que busca, dos que o busca.
ou busca, desgalador, preste atenção nessa palavra, porque os pastores começam a ler essa palavra e diz que você tem que buscar Deus, mas a palavra está dizendo é que aquele que ele busca, não é eu que tenho que buscar, é ele, aqui a palavra está com ele. Então o galardão ele dá para aquele que ele busca, não é eu que busco. Mas como os pastores, para enganar a igreja, manda a igreja buscar Deus. Mas a palavra está dizendo aqui que ele que busca, galardoador dos que o busca. Ele busca. Era só o 6, né? Eu devia ler esse 7 também. Eu vou ler. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação. Aqui não fala salvação eterna. Para começar, está com S minúsculo. Se fosse salvação eterna, estava com S maiúsculo. Então, essa salvação era chamada de vidas da carne, para não sofrer nas águas. Não era salvação eterna. A arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo, e não é esse mundo cosmo, né? Acho que tem 4 mundos, os crentes não entendem nenhum deles. Existe 4 tipos de mundo, e esse mundo aqui não é o mundo cosmo, mundo global, é o mundo ecumênio, onde tem habitação de gente. E nesse tempo tinha habitação aonde? Só na porra onde morava Noé, aquela região. Condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém, meus amados? Hebreus, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Versículo 13. Outra razão ainda temos nós para insensatamente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra, Paulo pregando aos Tessalonicenses, Paulo não está pregando a mim nem a você. A palavra aqui ela tem remetente e destinatário. O remetente é de Paulo, o destinatário é os Tessalonicenses. Então é com eles aqui a palavra. Recebido a palavra que de nós, de Paulo e seus companheiros, de nós ouviste que é de Deus, acolheste, né? É de Deus, acolheste não como palavra de homens, não como palavra de Paulo nem de Barnabé, mas palavra de Deus. E sim, como em verdade é palavra de Deus, vem de terceiro céu, é palavra de Deus. A palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, né? O evangelho estava sendo propagado e o povo crendo naquela palavra que Paulo pregava, eficazmente em vós, os que creem. Então é como disse o evangelho: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Vamos ler era só o 13, né? Só o 13. Mateus 13. Mateus 13, versículo
56 a 58. Não vive entre nós todas as suas irmãs? Não vive sobre, é uma pergunta, né? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? 57. E escandalizavam-se nele, Jesus. Porém, lhe disse: não há profeta sem honra. Então, se Jesus não voltou, e ele era um profeta que falou que voltaria naquela geração que ele vivia, uma geração que tem 70 anos, em outra passagem, em várias passagens, né, dizia que voltaria logo, já se passaram 2000 anos. Então, meus amados, cadê a honra de Jesus de Nazaré? Aonde vamos pôr? Aonde os pastores põem a honra desse profeta que disse que voltaria naquela geração? E naquela geração, ele disse que ia se cumprir tudo. Tudo ou só um bocadinho? Ia se cumprir tudo. Então, se cumpriu tudo naquela geração, como diz que Apocalipse ainda está para se cumprir? Então, cadê a honra de Jesus de Nazaré como profeta? Porque a igreja só reconhece como filho, não reconhece como profeta. A honra sendo a sua terra, né? Sendo na sua terra e na sua casa. 58. E não fez ali muitos milagres. Não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mas ele tinha muito mais para fazer. Amém, meus amados? Isaías, no capítulo 46, tem essa e mais uma passagem. 46, no versículo 9 e 10. Versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, né? Deus falando pela boca de Isaías. Só tenho mais um pouco de paciência para me explicar essa passagem aqui, tentar levar essa passagem para os tempos de Jesus de Nazaré. Vamos reler aqui. Lembrai-vos, quem está falando aqui não é Isaías. Quem está falando aqui é Deus, na boca de Isaías. Porque Isaías era um profeta. Deus usava a boca do profeta. Então, é isso que as pessoas têm que discernir, aprender a discernir. Quando Deus fala pela boca de um homem, no caso aqui é o profeta, e quando Deus falava na boca de Jesus de Nazaré, que era um profeta. Então, Jesus de Nazaré era um profeta. Horas Deus falava pela boca dele, né? E horas ele falava como um homem mesmo que ele era. Então, o povo não sabe discernir quando Deus falava pela boca do profeta e quando o profeta falava por si mesmo. Nesse caso aqui era Deus falando pela boca do profeta. E quantas vezes, só conhecendo a graça de Cristo, que ela nos revela tudo. Então, só conhecendo a graça de Cristo que consegue enxergar quando Deus falava pela boca de Jesus de Nazaré e quando ele falava por si próprio, como o homem que ele era. Mas o povo acha que tudo é Deus. Antigamente, que eu sou Deus e não há outro. Dentro das religiões tem três: Deus Pai,
Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui está dizendo que não há outro Deus. Ele é o único. A palavra Espírito, eu não quero entrar nesse detalhe, porque o nosso tempo já acabou praticamente. A palavra Espírito Santo não é um ser à parte. Espírito Santo é um entendimento de Deus em nós. Não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Não há outro semelhante a Deus. Então logo Jesus não era Deus. Era um homem que estava com o poder de Deus. Vamos ler o 10, versículo 10. Que desde o princípio anuncio que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então, o profeta, Deus falando pelo profeta, né? Olha, coisa já aconteceu e outras coisas ainda vão suceder, mas sucedeu. Mas quando um pastor pega essa palavra aqui, ele traz para o dia de hoje. Aí diz, olha, vai acontecer, profeta, as profecias de Deus que vai se cumprir. Mas não é que nem profeta existe mais. Não existe mais profeta. A igreja que tem profeta é uma farsa. Coisas que ainda hão de suceder, que digo, o meu conselho permanecerá. Eu vou traduzir isso aqui, né? Vou atualizar o software. O meu espírito permanecerá, ou então a minha sabedoria permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Não é vontade minha nem do pastor. Porque se é vontade minha, aí sim o pastor está certo quando termina o culto e diz, quem quer aceitar Jesus? Aí depende da minha vontade. Mas aqui está dizendo que a vontade é dele, não é minha. Não é de ninguém, não é do pastor, não é de ninguém, é dele, é de Deus. Mas quando eu não entendo isso, aí eu entro numa igreja, aí o pastor diz, quem quer aceitar Jesus? Eu! Aí o pastor vem aqui para me orar. Não, pastor, eu aceito daqui mesmo do banco. Não, aí não vale. Não vale. Ou então quando eles passam na estrada, né, na rua, você não quer, você tem que aceitar Jesus. Eu aceito aqui da minha casa. Não, da sua casa não vale. Você tem que ir para a igreja. Por quê? Não entende da palavra de Deus. Não entende, eles não entendem o que lê. Vão lendo, mas não entendem. Que não depende de nós aceitar Jesus, depende dele. O versículo 11 nós não vamos ler não, vamos terminar e encerrar com Hebreus capítulo 13, para nós encerrar hoje. Encerrar 13, Hebreus 13, 5 e 6. Versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. É para nós viver sem avareza ou é para nós pegar um envelope e pôr R$500 nele e dizer que vai ter um apartamento? Ou então põe R$200 dentro do envelope e dizer que vai comprar um carro novo? Se a palavra está dizendo, sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tem. Então, se você tem um carro, dê graças a Deus, se contente. Se você não tem, dê graças a Deus, se contente. Se contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, Ele quem Deus tem dito, Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. É o contrário que se pega dentro dessas igrejas. Não, se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Se você não batizar nas águas, você vai para o inferno. Ao contrário. Se a mulher usa um batom, vai para o inferno. Então, se bebe uma taça de vinho, vai para o inferno.
Mas aqui está dizendo, de maneira alguma. Existe alguma maneira de Deus nos deixar, meus amados? Segundo o evangelho dele aqui, não tem a mínima possibilidade. Até porque Deus, ele é Pai. Pai é Pai. Nunca vai deixar de ser Pai. Por mais que possa acontecer, me faz lembrar a Susana Rustoffel. Esse dia eu fiz uma entrega no apartamento do irmão dela. A Susana Rustoffel mandou matar o pai e a mãe. Os irmãos tentaram tirar a paternidade dela para ela não receber herança. Conseguiram? Não. Não tem como tirar a paternidade. Então, se Deus é Pai, meus amados. Não tem quem tome nós da mão de Deus. Mas tudo para esses pastores aí, o Satanás vai levar você para o inferno. Então, meus amados, essa é a graça pregada pelos pregadores que vivem a graça. A graça da onde não existe inferno. O inferno é a cova. Da onde não existe Satanás. Satanás é um assunto contrário. No caso de Pedro, né? Jesus dizendo que ele ia para Jerusalém e ia ser morto lá. E Pedro dizendo, não, você não vai ser morto. Só se passar por cima do meu cadáver. Foi quando Jesus disse, sai Satanás, porque Pedro estava ao contrário de Jesus. Então, a palavra Satanás é uma palavra contrária, é um adjetivo contrário, é um assunto contrário. Não existe Satanás, mas, infelizmente, a igreja não acredita nisso. E diz que crê em Jesus, crê em Cristo, crê em Deus, crê em tudo. Só não crê no que está escrito no Evangelho. Amém? Então, para você que crê no Evangelho de Cristo, você é um abençoado, com todas as sortes de bênção. Independente do que você fez, do que você é. Quem vive na graça de Cristo, não tem medo de nada. Não tem medo da morte, não tem medo de ladrão, não tem medo de nada. Ele vai para frente, vai em frente. E Cristo vai na frente, guiando e te livrando de todas essas maldades que existem neste mundo. Mas como eu tenho falado para alguns irmãos, que eu não vivo nesse mundo. Eu vivo no reino de Deus. E está escrito que no reino de Deus não tem ladrão. Não tem ladrão. Agora, para viver esse reino, tem que crer. No reino que eu vivo, não tem ladrão. Não tem. Antes tinha. Antes de eu chegar nesse reino. Mas depois que eu cheguei nesse reino de Deus, acabou. Esse dia mesmo, semana passada, permita só mais 2 minutos. Semana passada fui fazer uma entrega num local, numa quebrada desgraçada ali na Brasilândia. E quando eu encostei na praça, 4 moleques me cercaram. Bateram no baú. Eu, para mostrar que não estava sem medo, levantei o capacete e encarei eles. Ainda pedi informação que eu queria a eles. E é assim, quem vive em graça não pode ter medo. Se ter medo, já era. Então sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Não por mim, que eu não tenho bênção para ninguém. Seja todo abençoado pela graça de Cristo, não somente hoje, mas por todos os dias das suas vidas. E quarta-feira, a partir das 19 horas, estamos de volta. Amém? Uma boa semana a todos.